Bíblia revelada. Engano, bênção e a soberania de Deus sobre as escolhas humanas. Gênesis, a partir do capítulo 27. Neste dia, acompanhamos Jacó em sua travessia mais decisiva. Depois do engano que trouxe ruptura familiar, ele parte como fugitivo. No caminho, Deus se revela para não condená-lo, mas para confirmar a promessa. A aliança não é cancelada pelo erro humano, ela é sustentada pela fidelidade divina. Agora, longe de casa, Jacó começa a aprender que o Deus da promessa não apenas abençoa destinos, mas trabalha o caráter. O homem que enganou será provado, o herdeiro aprenderá a esperar, e o Senhor conduzirá cada passo, inclusive os dias longos, o trabalho duro e as decepções, para transformar Jacó no pai de uma nação. E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de modo que não podia ver, chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e apanha para mim uma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu gosto, e traze-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava a Esaú, seu filho. E foi Esaú ao campo para caçar, para trazer a caça. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que eu ouvi teu pai falar a Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe perante o Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho, ouve a minha voz daquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles uma comida saborosa para teu pai, como ele gosta. E levá-las a teu pai para que a coma e te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Porventura me apalpará meu pai e serei aos seus olhos como enganador? Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção? E disse-lhe sua mãe: Sobre mim seja a tua maldição, meu filho. Somente ouve a minha voz e vai, traze-nos. E foi, e trouxe, e deu a sua mãe. E ela fez uma comida tão saborosa como seu pai gostava. E tomou Rebeca as vestes de gala de Esaú, seu filho mais velho, que estavam consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles de cabrito, cobriu-lhes as mãos e a lisura do pescoço. Então deu a comida saborosa e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi a seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Fiz como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto, que tão cedo a achaste, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que eu te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú ou não. Então chegou Jacó a Isaque, seu pai, o qual o apalpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porque as suas mãos eram cabeludas como as mãos de Esaú, seu irmão. Assim o abençoou e disse: És tu, meu filho Esaú? E ele disse: Sou. Então disse: Chega a mim, e comerei da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe.
E chegou-lhe, e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, meu filho. E chegou-se e beijou-o. Então sentiu o cheiro das suas vestes, e o abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus, e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se inclinem a ti. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se inclinem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó tinha saído da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão, da sua caça. E fez também ele uma comida saborosa e trouxe a seu pai. E disse a seu pai: levanta-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que a tua alma me abençoe. E disse-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou o teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, de um estremecimento muito grande, e disse: quem é, pois, aquele que apanhou a caça e me trouxe, e eu comi de tudo antes que tu viesses? E o abençoei, e serás bendito. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção, meu filho. Então disse ele: não é o seu nome Jacó? Pois já 2 vezes me enganou. A minha primogenitura me tomou, e eis que agora tomou a minha bênção. E disse: não reservaste, pois, para mim bênção alguma? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos. E de trigo e de mosto o tenho fortalecido. Que te farei eu agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens tu somente esta bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra, e sem orvalho dos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te libertares, sacudirás o seu jugo do teu pescoço. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse Esaú no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz, levanta-te, foge para Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que o furor de teu irmão se desvie, até que se aparte de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei buscar-te dali, porque seria eu desfilhada de vós ambos num único dia? Disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? A promessa confirmada no caminho da fuga. Então Isaque chamou a Jacó, e o abençoou, e lhe ordenou, e disse-lhe: não tomarás mulher das filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar,
e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes a terra de tuas peregrinações, a qual Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, o sírio, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher dali, e que, abençoando-o, lhe dera ordem, dizendo: não tomarás mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, e fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, então foi Esaú a Ismael, e tomou por mulher, além das que tinha, a Mahalate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nabaiote. Partiu, pois, então Jacó de Berseba, e foi-se a Harã. E chegou a um certo lugar e passou ali a noite, porque já o sol era posto, e tomou das pedras daquele lugar e as pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temeu, e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. E levantou-se Jacó pela manhã de madrugada, e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então partiu Jacó e chegou à terra dos filhos do Oriente. E olhou, e eis que havia um poço no campo, e eis que 3 rebanhos de ovelhas estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam-se ali todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra no seu lugar sobre a boca do poço. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? E disseram: somos de Harã. E disse-lhes: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhes mais: está ele bem? E disseram: está bem. E eis que Raquel, sua filha, vem com as ovelhas. E disse: eis que ainda é alto dia, não é tempo de recolher os gados, dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem e se remova a pedra da boca do poço, então daremos de beber às ovelhas. Estando ele ainda falando com eles,
veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou-se Jacó e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel, e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que ele era irmão de seu pai, e que era filho de Rebeca, e ela correu e o anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e beijou-o, e levou-o à sua casa. E Jacó contou a Labão todas estas coisas. Então disse Labão: certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: por seres meu irmão, hás de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da maior era Lia, e o nome da menor era Raquel. Lia tinha os olhos ternos, porém Raquel era formosa de semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel, e disse: servir-te-ei 7 anos por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu ta dê do que dá-la a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque os meus dias são cumpridos para que eu entre a ela. Então ajuntou Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu que, à tarde, tomou a Lia, sua filha, e a trouxe a Jacó, e entrou a ela. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu pela manhã, e eis que era Lia, pelo que disse Jacó a Labão: que é isto que me fizeste? Não te servi eu por Raquel? Por que, pois, me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar. Dá-se a menor antes da primogênita. Cumpre a semana desta, e dar-te-emos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos servirás comigo. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha, e deu Labão a sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel, e amou também a Raquel mais do que a Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. E viu o Senhor que Lia era desprezada, e abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. E concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou o seu nome de Ruben, porque disse: certamente o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso agora me amará meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz um filho. E disse: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu ainda outra vez e deu à luz um filho. E disse: agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. E concebeu ainda outra vez, e deu à luz um filho, e disse: esta vez louvarei o Senhor por isso, vou chamar o seu nome Judá. E cessou de dar à luz. Deus transforma o caráter no caminho da promessa. Em Salmo 66, a partir do verso 10, temos em ordem cronológica dos fatos um relato muito importante. Porque tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos puseste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre a nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas afinal nos trouxeste a um lugar espaçoso. Provérbios 20, 24.
Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, entenderá o homem o seu caminho? Oséias 12, a partir do verso 3. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e na sua força lutou com Deus. Lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou e lhe suplicou em Betel. O achou e ali falou conosco. Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Hebreus 12, 11. E na verdade, toda a correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos que por ela têm sido exercitados. Neste dia 21, o próprio Deus nos ensina que Ele não chama pessoas prontas, Ele forma as pessoas no caminho. Jacó saiu da casa abençoado, mas não transformado. A bênção veio antes do caráter amadurecido. Em Harã, Jacó prova do próprio engano. O que ele fez, agora ele sente. Não como punição cega, mas como uma ferramenta de formação. Deus não abandona Jacó no processo. Ele permanece, ele observa, ele trabalha silenciosamente. Se hoje você vive frustração, espera longa ou injustiça, talvez não seja rejeição, talvez seja lapidação. A promessa não está perdida, ela está sendo preparada para durar. Se você crê nisto, ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, eu sei que o Senhor é o Deus fiel. Eu reconheço que muitas vezes eu quero a promessa sem o processo, a bênção sem a transformação. Mas hoje eu entrego a Ti o meu caminho, o meu caráter e o meu tempo. Se estou sendo provado, dá-me perseverança. Se estou sendo corrigido, dá-me humildade. Se estou sendo moldado, dá-me confiança. Trabalhe em mim o que precisa ser transformado, para que a promessa não apenas chegue, mas permaneça. Eu confio em Ti, mesmo quando não entendo o processo. Tu és fiel em todo o caminho. Em nome de Jesus. Amém.